Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a correção dos nossos exercícios da lista 2, ok? Estão preparados? Vamos lá, né? Começando pelos exercícios das características gerais das gimnospermas e angiospermas. Vai englobar um pouquinho também das criptógamas, ok? Então, no exercício 1, sabíamos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem pela ausência ou presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores. O único grupo que não possui vasos condutores e seiva, vocês já estão careca de saber, são as briófitas, ok? Vamos lá no segundo. O reino Plantae pode ser dividido em dois grandes grupos, plantas avasculares e vasculares. No grupo das avasculares, só tem um tipo de planta, que eu vou classificar ela como uma briófita. Lembre, para quem esqueceu, as briófitas são os musgos, as pteridófitas as samambaias, as gimnospermas são as coníferas e as angiospermas as árvores frutíferas. Esse é um exemplo generalizado de cada grupo, ok? Número 3, exercício 3. Um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de plantas. Ao chegar no local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? Só a presença de sementes? Presença de vasos condutores que garante que a planta não sejam maiores? Ou a presença de folhas e outros órgãos com tecidos verdadeiros? Ou será que a presença de frutos envolvendo a semente? Ou a presença de raiz? Como eu trato de uma angiosperma, tenho que ir direto ao ponto. A angiosperma se diferencia de todos os outros grupos porque tem frutos envolvendo a semente. Alternativa D. 4. Observe atentamente o nome das plantas abaixo e marque a alternativa que está representando, né, uma pteridófita. Mas é fácil, né? Já falei para vocês que musgos são briófitas, pinheiros são coníferas, mangueiras são angiospermas porque tem frutos, milho é uma angiosperma porque tem fruto. Então é fácil, só sobrou a avenca, que é um exemplar bem bonito de uma pteridófita. Letra E. Atualmente encontram-se catalogadas mais de 300 mil espécies, né, de plantas, algumas com estruturas relativamente simples, como os musgos, outras organizadas, com organizações corporais complexas, como as árvores. Sendo assim, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é gimnosperma. Plantas avasculares? Não, está errado isso aqui. Ó. Ela é vascular. Briófita, plantas de pequeno porte. Certo? Elas são avasculares, não vascular. Está errado isso aqui. Angiosperma. Plantas cujas sementes não se encontram no interior de frutos. Errado. Eles se encontram no interior de frutos. Gimnosperma. Plantas avasculares. Errado. Ela é vascular. Já foi falado lá no primeiro exercício, a primeira alternativa. Pteridófitas. Plantas vasculares. Está certo. Sem flores. Correto. Com raiz, caule e folha. Sim. Maior que a briófita. Sim. Exemplo, samambaia. Sim. Alternativa certa, letra E. De elefante. Opa, setinha não quer pintar. E de elefante. Ok? Exercício 6. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular, então eu já tenho uma informação aqui. Ela é uma planta que tem tecido vascular, quer dizer, é vasculada, tem vasos condutores. Mas ela não tem ovário. Se ela não tem ovário, ela não pode ser uma fanerógama, ela só pode ser uma criptógama, porque também não produz sementes. Aí ele fala assim, tem como geração dominante a esporofítica, ou seja, a parte esporofítica é a mais duradoura. A única planta que tem essa característica é uma pteridófita, alternativa C. O grande sucesso das plantas fanerogâmicas, gimnospermas e angiospermas, pode ser atribuído, dentre outras, a duas importantes adaptações desses organismos ao ambiente terrestre, que consiste em a propagação por meio de frutos? Não, porque o gimnosperma não tem. É a independência da água para a reprodução e propagação por meio de sementes? Sim, com certeza. Essa é a alternativa correta, a alternativa B. 8. Considerando que botânica é a parte da biologia que estuda as plantas, analisa as informações a seguir. O fruto
estrutura presente nas gimnospermas. Errado. Está errado. 2. As angiospermas estão subdivididas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Como exemplos de plantas dicotiledôneas, pode citar-se feijão, o amendoim, a soja, o arroz e o trigo. Errado, né? O arroz ele é monocotiledônea. As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas, sim, que dependem da água para a fecundação, verdadeiro. As plantas vasculares, dotadas de xilema e floema, estruturas responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada, respectivamente. Então, sim, verdadeiro. O próximo. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento dos vegetais e a partir deles são formados outros tecidos. Também é verdadeiro, a gente vai aprender isso mais tarde. Ficou a alternativa C, tá? Alternativa C, a 2, 4 e 5 estão corretas. 9. O grão de pólen foi uma grande novidade evolutiva, isso é verdade, para as plantas, uma vez que possibilita a reprodução sem água. Nas angiospermas, quando o grão de pólen atinge o estigma, ocorre a absorção de uma solução açucarada que promove sua germinação. Ao germinar, o grão de pólen, dá origem ao tubo polínico, alternativa D. O ciclo reprodutivo das plantas tem duas fases, uma que a gente vai chamar de esporófito e outra de gametófito. Em razão dessa característica, a gente diz que o ciclo tem alternância de gerações, alternativa C. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome do gameta masculino flagelado que eu vou encontrar nas briófitas, pteridófitas e em algumas gimnospermas. Esse gameta masculino só pode ser o anterozoide, alternativa C. Bom, nesse exercício nós vamos marcar as alternativas que estão corretas, depois a gente soma para ver a pontuação que dá a resposta, né? Então, o pinheiro do Paraná é uma espécie arbórea nativa do Brasil, né? Ela destaca-se, fisionomicamente de tal forma que as florestas em que ela ocorre são comumente chamadas de florestas com araucária, pinheirais ou pinhais. Sobre essa espécie e tipo de vegetação em que ela ocorre, é correto afirmar: 1. As florestas com araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois trata de uma região com temperaturas mais altas? Errado. 2. A araucária é um gênero que pertence à Hesperia angustifolia, verdadeiro. 4. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas? Errado. 8. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves, enquanto a dispersão de suas sementes ocorre por vento. Errado, Ao contrário. Próximo. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico do pinheiro do Paraná são os dos responsáveis pela descoberta da floresta das araucárias. Errado. Próximo. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que reúne uma série de espécies de notáveis valor econômico. Correto. A área central de ocorrência das florestas da araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. Correto. 64,32 dá 3,96 mais 2,98. Então, a resposta do exercício é 98. Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para a sua fecundação. Marque o nome correto da estrutura que permitiu essa independência da água. Ela só pode ser os grãos de pólen, ok? Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença de sementes, tá certo? Essa estrutura, presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir sua nutrição. Corretíssimo. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura que origina a semente. Da onde que a semente vem? A semente é formada a partir do desenvolvimento do ovário? Não. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo? Sim.
O óvulo fecundado vira semente. O ovário vira o fruto, quando é o caso das angiospermas. No caso da gimnosperma, vai virar casquinha, ok? Alternativa B. Considere as características relacionadas abaixo. Grão de pólen, sistema vascular, sementes e frutos. São características comuns às gimnospermas e às angiospermas. Então, tem que ter nas duas. As duas têm pólen, grão de pólen, as duas têm sistema vascular, as duas têm sementes. Então, a fruto só angiosperma. Então, a alternativa que mostra as características é a letra D, a 1, 2 e 3. A flor é composta por vários elementos relacionados à proteção e atração de outros, com a função de reprodução. O conjunto formado pelo estigma, estilete e ovário recebe o nome de carpelo e representa a parte feminina da flor. Ao conjunto de carpelos dá-se o nome de gineceu. Gineceu. Androceu é o masculino, cálice é as sépalas, o conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas. Alternativa correta, D. Os frutos são importantes estruturas relacionadas à dispersão e proteção das sementes. Eles são encontrados a única que tem fruto são as angiospermas, tá? Alternativa D. A aboboreira apresenta flores unissexuais masculinas e femininas no mesmo pé. Isso é uma característica de uma planta monóica. Ok? Alternativa B. Algumas espécies de plantas ocorrem autoincompatibilidade entre os grãos de pólen e o estigma da mesma flor. Esse mecanismo, geneticamente determinado, impede que essas espécies ocorra se é na mesma flor, vai evitar a autofecundação. Alternativa C. Observe a figura abaixo. Na formação das estruturas reprodutivas presentes na flor e apontadas pelas setas na figura, é correto afirmar. Está mostrando o ovário e a antera. O ovário, dentro está o óvulo, na antera está o grão de pólen. Então, na formação das estruturas reprodutivas presentes na flor e apontadas pelas setas, é correto afirmar que A. Não ocorre meiose? Errado, né? Você não posso. Ocorre meiose. Ocorre meiose apenas no ovário? Não. Ocorre meiose apenas na antera? Também não. Ocorre meiose no interior do ovário da antera? Sim, para poder formar células gametas, né? As células gametas femininas e masculinas. Tá? Ok? Então, alternativa. Então, pessoal, chegamos ao final da lista de exercícios. Mas ainda tem muito mais para a gente aprender e muito mais exercício para fazer. Vamos nos encontrar na próxima aula. Até lá!